Fala pessoal do canal, então estamos aqui hoje com um treino de dorsal completo, com várias dicas que eu tenho certeza que vocês nunca viram em lugar nenhum. Presta atenção que agora, que aqui já começa a primeira dica. Puxada no pulley, pegada tradicional, que é pegada aberta, barra tradicional, tá? Porque aqui eu consigo direcionar o meu cotovelo para trás ou para baixo. E isso faz diferença nos vetores de força, nas linhas de tração para cada região do meu grande dorsal, que hoje a gente sabe que se divide em 3 grandes porções, mas tem 6 linhas de ação diferentes. Então, ó, pegada aberta. E qual seria a pegada correta? A pegada que eu faço no meio do caminho, um ângulo de 90. Então, se eu estiver muito aberto, tá errado, muito fechado, tá errado. Então, essa pegadinha aqui, ó, na curva para mim aqui seria o movimento perfeito. Eu consigo então atuar bastante com o meu grande dorsal e eu vou, ó, deprimir a escápula para puxar o cotovelo para baixo. Então, eu deixo alongar, mas sem dar tranco, para não perder conexão do alongamento do redondo maior e grande dorsal. Então, traciono de novo e puxo. Só que isso não é em 2 tempos. Eu faço, ó, simultâneo, ó. Porque com o tempo você vai ter prática para isso. Não tem prática, ó, inicia com esse movimento, parte para o segundo. E aí você faz algumas repetições para entender até você pegar o ritmo de fazer ele completo. Bom, então qual é uma das dicas e por que usar essa barra inicialmente? O dorsal, a parte superior dele, que a gente chama de asa, né, o leque do grande dorsal, que é a parte que ele mais se expande, essa região ele puxa em diagonal para dentro. Então eu preciso ter esse tipo de ângulo, o cotovelo aqui puxando para dentro. Então eu estou abrindo e fechando esse leque. Então eu tenho uma direção melhor para ele. Agora, uma vez treinadas 4, 5, 6 séries de puxadas de 8 a 12 repetições, para homens e mulheres, obviamente, eu posso ir para um segundo exercício e mudar a linha de tração. Vem comigo. Então, pessoal, seguindo então a sequência agora do grande dorsal, essa puxadinha aqui, que é uma puxada ou remada em diagonal alta, é fantástica e poucas academias têm. Mas se tiver, ó, pegada fechada, eu vou prender o joelho aqui embaixo para dar posicionamento, estabilizar o meu quadril. E quando eu puxar aqui agora, ó, mesmo esquema, ó, eu deprimo a escápula primeiro, ó, eu não faço flexão no cotovelo. Deprimi a escápula, deprimi a escápula, deprimi a escápula, puxei na direção da mão no meu peito. Cotovelo para baixo e não para trás. Cotovelo para baixo. Alongou, puxei. Então devagarzinho de novo, ó. Eu alongo o máximo, vou deprimir a escápula, ó. E aí na sequência, deprimir a escápula e venho puxando. E o cotovelo sempre apontando para baixo. Eu mudo o vetor de força do leque para a região medium back, que a gente chama então de upper back, medium back e low back. Eu quero trabalhar agora a região que abre, só que um pouco abaixo da região daquela puxada. Então, vamos pro próximo agora. Fala, galera, então é só, pensando em vocês e para vocês aqui no canal, se você não tem aquela máquina na sua academia, eu vou dar para vocês então uma sugestão de fazer no crossover, já que qualquer academia tem um crossover. Ó, polia, neste caso a gente precisa fazer de forma unilateral, step no chão, afastado, porque eu preciso, lembra, fazer o mesmo ângulo do movimento, ó, puxando lá, alongando, olha para minha escápula, ó, depressando a escápula antes de flexionar o cotovelo, e aí eu puxo. Então, ó, deprimi, puxei, deprimi, puxei, o cotovelo vai sempre em diagonal para baixo, nunca para trás. Aqui, ó, para baixo. Alongo. Em alguns casos, você pode deixar, ó, uma leve rotação do tronco para alongar o pré-estiramento do grande dorsal. Não há problema nenhum nisso. Volto o ombro para trás, deprimo a escápula e puxo. Só cuidado, aqui é uma puxada que a gente chama de remada alta em diagonal. Não é o pull around, que é um outro exercício com outro foco. O pull around seria o step de lado e eu puxando em diagonal de lá para cá. Esse é um outro movimento, fica para o próximo vídeo. Galera, então continuando na sequência aqui do grande dorsal, cuidado, a remada cavalinho, ela é uma máquina fantástica nas mãos certas. Então, se eu não sei dirigir, não posso comprar uma Ferrari, porque não adianta de nada ter uma Ferrari se eu não sei dirigir. Então, primeiro ponto importante, me apoiei aqui. Eu posso fechar e abrir
de várias maneiras, em vários ângulos diferentes. E a remada, ela também me dá possibilidade de girar. Se eu faço uma remada fechada, realmente é o grande dorsal. Mas se eu faço uma remada aberta, eu não trabalho o grande dorsal. Uma remada aberta vai trabalhar com romboide, segunda porção do trapézio, deltoide posterior, porção longa de tríceps e o dorsal estabilizando. Mas é importante fazer para a gente ter ali a musculatura superior da região da cintura escapular forte, já que ela acompanha o grande dorsal. Então é uma boa opção fazer aqui, cavalinho, na pegada aberta. E aí, malandramente, eu vou fazer não só a puxada, mas uma leve extensão torácica, mas o meu umbigo não pode sair daqui. Então, eu puxei, fiz a extensão torácica, mas o meu umbigo continua encostado. Eu não posso fazer isso. Então, tirei o peito, Qual é a ideia? 2 exercícios fortes de grande dorsal, parto para a musculatura escapular, dou um relax no grande dorsal, dou um relax no bíceps e agora eu volto para uma remada fechada. Vamos para o próximo? Essa aqui é uma remadinha que toda academia tem. Se a academia não tem, você consegue fazer no crossover, enfim, vários pulleys baixos, de polias baixas. Mas se tem aqui, vamos usar ela. Qual é a ideia então? Eu mantenho o meu joelho levemente flexionado, pé bem apoiado lá, para ter uma distância suficiente para eu ter uma flexão do meu quadril anterior de 20 graus. E agora eu volto à posição neutra e agora em posição neutra eu vou remar na direção do meu umbigo e eu vou fazer a adução da escápula, remar e fazer uma leve extensão de 10 graus. Volto à flexão de 20 graus, remando extensão de 10 graus. Flexão de 20, extensão de 10. Neste caso, eu não posso fazer uma extensão muito acentuada, porque eu vou perder a linha de tração do grande dorsal, que não é o interesse. O interesse é aqui, manter o dorsal. Em conexão constante. Mestre, por que eu estou fazendo esse movimento? Não é perigoso para a lombar? Claro que não. O dorsal, ele se insere anteriormente no sulco bicipital e vai até a margem do meu ilíaco. Ele se insere no quadril. Esse movimento aqui também é feito pelo dorsal. Mas se eu faço ele amplo demais, já é o paravertebral, que eu não quero. Então, deambular é importante, com cautela e movimentos mais curtos. Então, agora nessa sequência, fizemos puxadas, fizemos remadas e agora vamos fazer o isolador. Lembrando para vocês, e agora mais uma dica que você encontra só aqui no Fitness Inteligente, que é, eu posso terminar pelo isolador, porque aqui é só uma extensão de ombro, uma hiperextensão de ombro, só dorsal. Tem porção longa do tríceps? Tem deltoide, mas o grande dorsal é o principal. Eu posso terminar por ela, mas eu posso começar por ela, fazer essa sequência que a gente fez e terminar por ela de novo, porque é interessante aumentar o exercício isolado, já que nesse caso o dorsal vai estar trabalhando no seu 100%. Posicionamento, pernas na largura do quadril ou um pouquinho mais abertas, levemente giradas para fora. Então pode ser reto? Pode, mas girar para fora é melhor. Bumbum para trás, para quebrar o quadril em 135 graus de flexão anterior do quadril. Alongou o ombro aqui, e trabalha a barra na coxa. Deixa alongar até o seu bíceps, fica na direção da sua orelha. Puxa na coxa, bíceps na direção da orelha. Se gostou desse treino, então curte aqui, segue o canal, marca os amigos e vem com a gente. Isso só no Fitness Inteligente.